Olá, meus irmãos, minha família espírita, como vocês estão? Estão todo mundo bem? Tudo bem? Felizes? Estão todos dispostos a estudar, a refletir sobre as questões espíritas, etc. E isso é muito bom. Essa casa maravilhosa nos convidou mais uma vez para tratar do assunto que brevemente eu vou falar, né, que é sobre os 160 anos e os 167 anos, do Livro dos Espíritos, 167, e os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu coloco como obras memoráveis. Como vocês sabem, né, temos um protocolo a seguir aqui, através desse meio, né, dessa tecnologia. Então, faremos a leitura da página e logo depois, imediatamente, retomaremos com a prece e daremos seguida a esse nosso bate-papo aqui. Lembrando que para a gente é sempre um bom bate-papo. Um bate-papo espírita, um café com espiritismo. Ok, meus irmãos? Ok. Livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 11, Conforto. Se alguém me serve, siga-me. Jesus, está em João, capítulo 12, versículo 26. Frequentemente, as organizações religiosas, e mormente as espiritistas na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra, de rijo, nos resveladouros dos caminhos? Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas para atingi-lo faz-se necessário seguir-lhe os passos, e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Então, meus irmãos, vamos fechar nossos olhinhos, vamos pensar no meio nazareno, aquele que é o motivo de nós estarmos aqui, aquele que nós estamos procurando entender os seus ensinamentos, procurando entender o seu chamado, através da maravilhosa doutrina dos Espíritos, que é o Consolador prometido do próprio Cristo. Pedimos, Senhor, humildemente a Ti, que nos inspire a palavra, que nos dê força, não para agradar o nosso ego, Senhor, mas sim para tornarmos servidores, portadores da Tua mensagem, como bem manda a lei de amor e de justiça e caridade, Senhor. Neste momento, Te pedimos também que abençoe a instituição que nos convida, aos ouvintes, Senhor, aqueles que estão nos assistindo, que o Senhor possa atingir o seu coração, ao coração deles, para atender às necessidades de cada um, no seu processo evolutivo, Senhor, na consolação e no entendimento das suas dores, e na motivação, Senhor, para os dias melhores que Tu prometeste a todos nós. Abençoe, Senhor, a cada momento, a cada dia em que nós nos dispomos a falar de Ti e nos direcionarmos o nosso coração, a nossa mente, para o bem maior do nosso Pai Criador. Abençoe, Senhor, a nossa pátria, o Brasil. Abençoe o nosso planeta Terra, que precisa tanto de Ti, tanto de paz e de entendimento, de amor. Nunca, Senhor, nunca fomos tão carentes em números
de espíritos encarnados que necessitam, Senhor, do teu entendimento, do teu jugo, que um dia disseste a todos nós que era breve. Fica conosco, Senhor, nos acompanhe nesse comentário, nesse bate-papo, em que falaremos, Senhor, do teu Consolador. Que assim seja. Então, meus irmãos, dando seguimento ao protocolo, nós somos convidados para falarmos dos 167 anos do Livro dos Espíritos e 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós aqui humildemente colocamos como obras memoráveis, né? Eu poderia situar assim didaticamente, claro, que é o esclarecimento, e o outro, didaticamente, é o consolo. Não que o Livro dos Espíritos não seja também consolo, e não que o Evangelho segundo o Espiritismo não seja esclarecimento. Mas, para a nossa abordagem mais didática, nós vamos colocar assim, tem um centro mais colocado no esclarecimento, e o outro mais no consolo. Ok? Para isso, eu vou fazer uma leitura inicial, que, incrível que pareça, ele está num livro, um compêndio pequenininho, inicial, de introdução, vamos dizer assim, que o Allan Kardec fez sobre o Espiritismo, que tem o nome do que é o Espiritismo. Se vocês não conhecem, meus irmãos, aqueles irmãos que estão chegando à casa espírita, ao entendimento espírita, é uma das obras que nós recomendamos. O que é o Espiritismo, ele é muito esclarecedor, muito importante. Então, nesse livrinho, lá nos preâmbulos, Allan Kardec ele faz uma definição do que é o Espiritismo. E aqui eu vou fazer, senhores, a leitura de como Kardec entende o Espiritismo. Ele fala: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações em que se estabelece entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dinamam dessas mesmas relações. Então, pensa bem, gente, o Espiritismo, ele está relacionado com a questão do mundo espiritual com o mundo material, que é muito chamado por Allan Kardec de mundo corporal. É a relação de um e com o outro. Mas antes que eu entre propriamente nesse assunto, vamos rememorar uma das questões que são abordadas dentro do Espiritismo. A questão é: o Espiritismo ele se auto-identifica como a terceira revelação. Se ele é a terceira revelação, a lógica diz que houve uma primeira e uma segunda, não é mesmo? Então, segundo o nosso entendimento, a primeira revelação seria de Moisés, o Decálogo, os 10 mandamentos, aquele processo todo ali. Ele seria a primeira grande revelação. A segunda grande revelação seria a do nosso governador espiritual, que é Jesus Cristo, né? A vinda de Jesus Cristo, todo o Evangelho, que é uma anotação daqueles que estiveram junto com Jesus. Não é uma obra própria, direta, colocada ali por Jesus. Não foi Jesus que chegou e escreveu, né? Ele não deixou nada escrito, nenhum objeto que sobreviveu aos nossos dias que tem uma ligação direta com Jesus. Graças a Deus, senão nós iríamos adorar, ia fazer tornar objetos sagrados, ia ser uma confusão tremenda. Graças a Deus ele teve essa grande sabedoria de não deixar assim. Então, voltamos. A primeira e a segunda revelação, ela tem um caráter muito pessoal. Foi uma personalidade, foi um trabalho pessoal de trazer os conhecimentos, trazer as, né, que é chamado revelações, as informações básicas que a nossa divindade, o nosso Deus, o Deus maior, ele projetou para toda a humanidade. A segunda também é uma presença pessoal, aí é o exemplo maior do nosso governador espiritual, colocado nas tradições religiosas como o filho dileto, né, o filho preferido, não preferido de uma preferência pessoal, de mais querido, não. Ele era o filho escolhido,
escolhido. Então ele é o espírito escolhido, é o espírito mais avançado que nós conhecemos, escolhidos para dar o ensinamento maior, consagrador, que nós chamamos o alfabeto da nossa relação espiritual toda, que é o Evangelho. E simplesmente simplificado por ele no maior grau que a gente possa ter conhecimento de amor. É indiscutível o amor que Jesus praticou e nos legou toda a humanidade. É uma relação pessoal. Mas o próprio Cristo, quando esteve aqui, ele sabia de todo o processo da nossa evolução. Ele sabia, como governador, que iriam reencarnar espíritos que ainda não estariam ajustados aos padrões desejáveis do Evangelho. Ele sabia que o Evangelho iria se desviar. Ele sabia que todo esse processo que nós conhecemos, de ocultação das verdades, etc., de alteração dos objetivos, né, do que ele disse, ele sabia que tudo isso iria passar. Mas o nosso grande Jesus, ele disse que iria mandar um Consolador. E esse Consolador iria reviver, trazer à memória aquilo que ele havia dito e diria mais. Esse dizer mais identifica muito com a nossa com a nossa terceira revelação, ok? E aí essa terceira revelação, ela é completamente diferente na forma, né? Na forma como foi a primeira e a segunda. Como eu falei, a primeira e a segunda, ela foi pessoal, foi ali. Foi Moisés, outro foi Jesus. A terceira não. A terceira, ela é fruto de uma enorme coletividade de espíritos, lógico, ao comando do Espírito da Verdade, ao comando do próprio Jesus Cristo, né? De um exército, vamos dizer assim, de uma enorme legião de espíritos superiores e de várias gradações, iriam trazer para nós aqui na Terra a revelação do mundo espiritual. É o momento que o mistério, o culto, né, todas aquelas coisas que nós não sabíamos, que era confusa quando eram faladas, nós não sabíamos, ela é simplesmente, ela tem agora, ela é discernida, né? É aberto, o véu se cai, as coisas começam a ficar às claras, o mistério do mundo espiritual é revelado. Ele é revelado pelos espíritos de vários graus contam como é o mundo espiritual, como é essa relação, como é que é todo o processo que nós todos estamos envolvidos. Então, nessa questão toda, surge uma personalidade para fazer esse trabalho, mas ele não é o autor da obra, ele não é o autor do conhecimento, ele não é o portador do conhecimento, ele não é o portador da revelação, ele é um codificador. Codificador é aquele que organiza, aquilo que está bem bagunçado, ele vai começar a organizar. Então é dado ao eminente Allan Kardec, esse francês estudioso, o enorme trabalho de organizar todo esse conhecimento que está solto, que está todo sendo dito por vários espíritos. Então ele, que foi preparado para esse trabalho, ele vai organizar em várias obras. E aí, hoje, em comemoração, no mês de abril, né, comemorando esses dois maravilhosos livros, nós vamos tratar desses dois primeiros livros. E que eu aqui digo em particular, que pelo menos para todos aqueles que estão começando no Espiritismo, é imprescindível, eu estou dizendo, imprescindível, que tenha o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Os dois juntos. Não pode ser um depois do outro, tem que ser os dois juntos. E eu recomendaria estudar os dois. Faz uma leitura de algumas perguntas, né, do Livro dos Espíritos, depois vai lá para a questão do Evangelho e vai com o outro, vai estudando os outros.
essas duas obras, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, eles são uma das obras, que eu diria assim, pilares do conhecimento espírita. Porque, meus irmãos, não existe espiritismo sem Kardec. Sem as obras kardecianas, sem os livros ditados, sem o Pentateuco, que são 5 livros que ele deixou. Então, não existe espiritismo sem esses 5 livros. E desses 5 livros nós tiraríamos, para iniciar o entendimento espírita, a compreensão espírita, esses 12 livros. O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então não existe. Qualquer forma que se fala de espiritismo e exclua essas obras, meus irmãos, não é o espiritismo. Pode ser tudo, pode ser qualquer outra forma de espiritualismo aí, mas espiritismo não é. E que me perdoe outros que não aceitem isso. O espiritismo só existe um, o de Allan Kardec, tá? Porque foi ele que criou essa palavra, foi ele que fundou a ideia espírita, entendeu? O neologismo espírita ficou marcado por nós. O movimento espiritualista, que é muito grande, é diverso, ele muitas das vezes se apoia nas obras espíritas, chegam até a identificar as palavras espíritas. Nós espíritas, a gente não esquenta a cabeça com isso, vamos dizer assim. A gente tem um exercício de tolerância, de compreensão, a gente não esquenta muito. Mas para aquele que quer aprofundar o espiritismo, que quer entender um pouco mais, é preciso compreender que o espiritismo, na real, ele só é um, tá? Para começar. Então vamos lá. Como é que tudo isso se deu, gente? Tudo isso se deu porque o lado espiritual era um grande mistério mesmo. Era oculto mesmo. E ele era recheado por fora por enorme quantidade de crendices e superstições. Aí chegou-se um momento histórico preparado por Jesus Cristo da chegada do Consolador, a terceira revelação, que foi lá no século XIX, quando a humanidade, principalmente a humanidade ocidental, já estava experimentando um ar completamente diferente. Estava experimentando, através da ciência pragmática, da ciência experimental, da ciência empírica, da ciência da observação, da filosofia libertada das correntes teológicas da igreja, né, principalmente da igreja católica. O homem começa a ter o espaço para racionalizar, para pensar, para refletir tudo. Isso estava todo banhado ali na Europa no século XIX. Então o século XIX estava perfeito para a chegada do espiritismo. E é por isso que a espiritualidade maior situou na França, primeiramente, o núcleo principal, né? E todos os fenômenos que ocorreram para despertar a atenção na Europa e na América e em outras partes do mundo, a ideia que mais tarde Allan Kardec vai colocar como uma ideia espírita. Okay? Ele foi convidado, né, para chamar o fenômeno das mesas girantes, que era conhecido, que era tratado de forma pueril, era tratado de uma forma de brincadeira e etc. E aí Allan Kardec, ele relutante no início, mas ele vai, e aí ele desperta nele uma curiosidade científica, porque ele era um homem de ciência. E ele pede licença e começa a investigar o fenômeno. Ao investigar o fenômeno, ele chega um momento que percebe que aquelas forças ocultas, aquelas forças que estavam no lado do mistério, né, que a gente vai chamar de lado espiritual, eram agentes pensantes, eram seres pensantes, eram seres que tinham sentimento. E aí ele vai descobrir que esses seres eram realmente os homens. Esse fenômeno se deu quando ele aborda, né? Me parece que ele eram umas reuniões que ele conseguia conversar com uma entidade incorporada ali,
ele pergunta sobre essa entidade e essa entidade diz que ela é uma pessoa, um espírito de boa mesa. Boa mesa. Na linguagem antiga, né? Boa mesa significa aquele que gosta de comer. Então, glutão, né? Ele está sempre em volta das mesas. E aí dá um start, dá um segundo start em Allan Kardec. Ele começa a ter a certeza que esses fenômenos são todos movidos por forças inteligentes e essas forças inteligentes eram os antigos homens aqui na Terra. Então, no processo do trabalho dele, ele vai compreender que tinha espíritos infelizes, que tinham espíritos odiosos, que tinha espíritos felizes, tinha diversas categorias que ele mesmo definiu e diversos temperamentos, igualzinhos seres humanos. E aí ele consegue ver que essa força é uma força atuante dentro do mundo material, que tinha uma relação com o mundo material, mas que se tratava de gente, né, que esteve aqui na Terra. Aí ele vai compreender que a questão da morte era só saiu do corpo, o que importa é o espírito, e o espírito e aí Allan Kardec vai descobrir que o espírito é imortal. E ele vai descobrir que o espírito passa por sucessivos processos de reencarnação. A reencarnação serve para um objetivo de uma lei que ele vai identificar, que vai colocar no livro dos Espíritos, a lei do progresso. Nós encarnamos para progredir, para aprender e progredir. E nesse progresso nós também realizamos reencarnações para reparações, para corrigir as rotas equivocadas que nós tínhamos cometido. Então, nesse momento, Allan Kardec ele vai codificar, vai pegar essas ideias dele e vai codificar o primeiro livro, que vai se chamar o clássico, né? Insubstituível, o Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, ele tem centenas de perguntas e ele trata de vários temas, né? Dentro de várias características desses temas, e nesses temas ele vai situar, ele vai descobrir que essa relação espiritual, essa relação nós aqui do mundo material com o mundo espiritual, ela também tem um impacto moral ou um impacto ético, ou seja, um impacto comportamental. Tá? Ele vai descobrir que determinados espíritos são felizes ou infelizes no mundo espiritual relativo ao comportamento que eles tiveram aqui na Terra. E ele vai descobrir que há um ensinamento para que o espírito da Terra possa se tornar um espírito feliz, um espírito melhor. E aí aquilo que vai fazer o eixo, que vai fazer a grande ligação, é o outro livro maravilhoso, né? É o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar, só rapidinho aqui, da pergunta 625. Por que eu vou trazer a pergunta 625? Olha que eu comecei a nossa conversa, que é o Espiritismo, na definição de Kardec. E aí eu coloquei por que Kardec chegou a essas conclusões, chegou a isso aí. Ele vai escrevendo os livros. E aí houve um momento que ele vai ter necessidade de escrever sobre o lado moral, o lado do comportamento. Entendeu? E aí a gente poderia pensar a moda de hoje, a moda dos nossos dias, Allan Kardec podia fazer um tipo de um livro de alta ajuda, né? Fazer aquelas coisas de alta afirmação, não, que tem aí os milhões. Não. Ele vai pegar da própria fonte do qual ele codificou, do Livro dos Espíritos, a pergunta clássica, uma das perguntas mais conhecidas de quem já é antigo, quem já é experimentado dentro do Espiritismo e do movimento espírita, que é a pergunta 625. É isso mesmo, gente. A pergunta 625 é aquela famosa, que ele diz assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem
para lhe servir de guia e modelo. Ou seja, quem é o modelador do homem? Quem é aquela imagem que nós temos que seguir no nosso comportamento? Se é no nosso comportamento, isso diz respeito à questão moral, não é verdade? E aí os espíritos, sem nenhum rodeio, sem nada, direto, objetivamente, vai responder Jesus. Então, quando Kardec vê essa resposta, ele vê que é necessário ir à fonte que nós temos sobre Jesus, que é os evangelhos. E aí ele vai estudar o evangelho e ele vai perguntar ao mundo espiritual sobre as questões do evangelho, porque quando a gente estuda o evangelho, tem várias partes, gente, que ela não fica compreensível uma leitura errada. Ela se torna compreensível quando entra o espiritismo, quando entra todas as informações espíritas, quando a gente começa a entender a lei do progresso, a lei de causa e efeito, a reencarnação, a imortalidade dos espíritos, a questão de Deus ser o nosso Criador soberano, soberanamente justo, bom, imortal, aquela coisa toda que está na pergunta número 1, né, do Livro dos Espíritos. Essas questões todas que estão ali no Livro dos Espíritos e dentro das leis naturais, que Allan Kardec identificou, ele vai ver que Jesus, ao seu tempo, ele falou todas aquelas questões que estão na lei, nas leis naturais, que entrou como leis morais. Ele consegue achar e fazer essa identificação. Então, qual é o trabalho que ele vai fazer nesse maravilhoso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque ele coloca segundo o Espiritismo, e nós sofremos muitas críticas dos nossos irmãos evangélicos, dizendo que nós criamos uma Bíblia própria, né? Não é no sentido do confronto, mas nós precisávamos retirar o principal da Bíblia, que no caso é a mensagem de Jesus, e dar a claridade, dar o entendimento, dar a iluminação, dar a racionalidade, dar a compreensão da visão espírita, que é essa visão da relação do mundo espiritual com o mundo corporal. E aí ele vai fazer esse estudo todo, ajudado por inúmeros espíritos. É só pegar a obra, vocês vão ver ali que vários comentários dos espíritos ilustres que tiveram aqui na Terra, uns deixando o nome, outros não, que ajudam Kardec a decifrar, a dar luz, dar maior entendimento sobre as questões principais, as questões mais objetivas dos evangelhos. Não que as outras não sejam importantes, mas a gente tem que entender que tem tem um tronco principal, neural, né? Central ali, uma coluna mestre do ensinamento de Jesus, que ela é imprescindível. Nós, enquanto espíritos, não iremos passar para nenhum outro patamar evolutivo enquanto a gente não fazer essa lista, né? Não resolver toda essa lista que está na coluna central ali do ensinamento de Jesus. Sem aquele ensinamento, que é o beabá, que eu falo, é o beabá evolutivo, eu costumo dizer nas minhas conversas, nas palestras, né? Que o Evangelho ele tem um beabá evolutivo. Sem esse beabá evolutivo, que é a compreensão mesmo absoluta, para que a gente possa se identificar com o nosso Criador, né? Sem ele, e sem atingirmos aquele estado de vivência, né? Aqueles fundamentos todos estarem vivos dentro da gente, a gente está interpenetrando nas leis naturais, na grande força do universo, no fluxo do universo, nós não daremos, senhores, nenhum salto evolutivo, nenhum avanço evolutivo. Não iremos para patamares maiores enquanto a gente não passar de ano, não passar desse
desse lado de alfabetização espiritual, vamos dizer assim. O Evangelho é a alfabetização espiritual. Enquanto a gente não compreender e viver aquilo ali, nós passaremos para o outro lado. Ok? Ok, meus irmãos? Então, meus queridos irmãos, essas duas obras magistrais, né, memoráveis, como eu estou colocando aqui no cartaz, ela é fundamental dentro do Espiritismo e eu diria para os senhores que é fundamental para as nossas vidas, para aquele que deseja investigar o mistério. O mistério agora, para o Espiritismo, não é mais mistério. Ele está revelado. E se ele está revelado, cabe a cada um de nós, cada consciência de forma particular, de forma própria, meritória, estudar e investigar isso tudo. Descobrir tudo isso. A gente passa anos estudando e a gente só descobre, acrescenta um cadinho. Há enormes conhecimentos ainda por vir ali. Então, não caiam, a alerta que eu faço a todos vocês. Desculpa. Não caiam nessa retórica, essa narrativa equivocada que eu já ouvi, infelizmente, hoje em ambiente de redes sociais, de internet, YouTube, outras coisas mais, a gente vê as coisas mais diversas. De certas pessoas se colocando, dizendo que Allan Kardec está ultrapassado, que o livro dos Espíritos está ultrapassado, que o Evangelho está ultrapassado, que não há necessidade de oração. Não caiam nessa falácia, não caiam nesse equívoco, porque cada vez que a gente estuda, uma coisa é ler, outra coisa é estudar. E eu estou falando de estudar. Cada vez que a gente estuda, tanto o Livro dos Espíritos como o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente sempre descobre mais um cadinho. A gente sempre percebe alguma coisa. Porque no roteiro da nossa vida, do nosso aprendizado, da complexidade das informações todas, a gente entende que em certo período da nossa vida nós não estávamos ainda preparados para o despertamento de certos entendimentos. E aí a gente passa por várias experiências e aí a gente fica pronto. Aí de repente quando a gente volta a estudar aquilo ali, a gente acha uma coisa que a gente não conseguiu perceber tempos atrás. É assim com todo mundo. É por isso que o Chico Xavier sempre está. Ele acabava de ler o Livro dos Espíritos, por exemplo, que é uma história que eu sei dele, e ele voltava a ler o Livro dos Espíritos. Divaldo fala que ele estudou o Livro dos Espíritos, o Evangelho e o Livro dos Médiuns durante 11 anos antes de ser recrutado ou de ser selecionado para realmente trabalhar com a mediunidade. Então vocês podem ver, gente, nós às vezes cometemos equipe que a gente faz uma leitura rápida, razoável, um comentário breve, a gente acha que já entende tudo de espiritismo, a gente acha que a gente admite a reencarnação, a sobrevivência do espírito, porque viu o nosso lá no cinema, não sei o que, a gente já entende tudo de espiritismo. Não, gente. O espiritismo é um trabalho de muitas vidas, eu diria para vocês. Não é só dessa vida, mas de muitas vidas, que é muita coisa. Ele é muito complexo. Se a gente pegar o Livro dos Espíritos, ele está dividido em várias partes. Qualquer parte daquela que você escolher ali, ela tem outras novas ramificações. E como o próprio codificador deixou, ele falou que essa revelação ela não seria definitiva. O Espiritismo não iria dizer a última palavra. Ele iria apenas começar a conversa. Por quê? Porque é uma religião, uma filosofia, uma doutrina progressista, de progresso, de evolução, de
de novos conhecimentos chegando. À medida que a gente amadurece sobre o entendimento, vem um novo conhecimento, um novo segredo se desfaz, um novo mistério se desfaz e aparece para a gente entender e começar a compreender esse maravilhoso universo criado por nosso Pai Criador. Então, diante disso, ele falou que o Espiritismo não diria a última palavra. Então, nesse entendimento, a gente pode avaliar. Aí olha que eu estou colocando aqui a palavra avaliar. Avaliar no sentido que haverá outras revelações, não é? Se o conhecimento vai se descortinando, vai aparecendo, vai chegando, então outras revelações chegando. Tem outras revelações auxiliares chegando, por exemplo. O enorme trabalho feito pelo Chico Xavier nas suas obras, somente na obra de André Luiz, que descortina profundamente como é que o funcionamento do mundo espiritual, as cidades, aquelas coisas todas, aquelas regiões, já dá altas claridades de entendimento. E aí a gente imagina que tem muito mais, né? Existe muito mais para cima, muito mais da evolução. Então, provavelmente, vai chegar um dia que nós teremos outras revelações. Aí, meus irmãos, se vai ser pessoal, se vai ser trabalho de coletivo, ou se vai ser um crescimento vegetativo de informações normais que vão chegando, isso eu aqui não tenho a mínima condição de dizer. Não tenho. Eu não sou uma pessoa preparada espiritualmente para cravar uma coisa. Eu só estou dando aqui uma especulação, que a minha mente também fica borbulhando, pensando, refletindo em tantas coisas, e eu fico imaginando isso. Ok? Mas por hora nós temos que tratar das questões básicas, das questões fundamentais colocadas pelo Espiritismo nas obras de Allan Kardec, né? E nas obras de Allan Kardec vamos tratar dessas duas. Eu trouxe aqui, para dar encerramento até, né, fechamento da nossa conversa, do nosso bate-papo, um trecho muito interessante, uma abordagem muito interessante, que está num livro, infelizmente, esquecido, muito esquecido pelos espíritas, incrível, muito esquecido, até pela própria Federação Espírita Brasileira, né? Que ora publica, ora tira esse livro das publicações, que é um livro chamado Universo e Vida dos Espirituais. Né? É um trabalho fantástico, interessantíssimo, de bastante esclarecimento. Então ele aqui fala o seguinte a respeito do Espiritismo. Ele fala: o Espiritismo não tem um caráter isolado de uma filosofia, de uma ciência ou de uma religião, porque é ao mesmo tempo religião, filosofia e ciência. É simultaneamente revelação divina e obra de cooperação dos espíritos humanos desencarnados e encarnados. Então o que ele está dizendo? Que pela vontade maior do nosso Pai Criador, essa revelação ela teria que ser uma obra de cooperação dessas forças divinas e de nós próprios seres humanos. Porque vocês vão encontrar no Livro dos Espíritos e nas obras de Allan Kardec, não só foram os espíritos evoluídos, muito evoluídos, sábios, etc., que trouxeram as respostas. Foram espíritos também inferiores, espíritos moderados, foram todos eles cooperando de uma certa forma, todos eles relatando a sua situação e relatando o que eles viam, o que eles compreendiam. Isso formou um grande arcabouço do conhecimento espírita. Isso é maravilhoso. Esse é um trabalho de cooperação, tá? Dos desencarnados, que são os autores principais das fontes, e dos encarnados, lembrar dos médios, dos trabalhadores que estavam além dos apoiadores. Tem a característica singular de ser impessoal, complementar e progressivo. Impessoal, como eu já falei para vocês, progressivo, de progresso,
Primeiro, por não ser o fruto de uma revelação de um só Espírito, né? Nem o trabalho de um só homem. Segundo, por ser complementação natural, expressa e lógica das duas primeiras grandes revelações divinas, a de Moisés e a de Cristo. Então, o Espiritismo ele é a complementação dessas duas primeiras revelações. Agora, de uma cooperação de vários espíritos e da obra impessoal. Então, ninguém assina sozinho ali. Ok? Então, convido a todos vocês, meus irmãos, a se debruçarem, a estudar com um carinho maior pelos dois belos livros que nos inaugurou a nova espiritualidade, como diz Jonas de Anjos, né? A nova era do Espírito. A nova era do Espírito começa com o Espiritismo, começa com as obras espíritas e começa com o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? Eu espero ter colaborado, que vocês possam ter entendido um pouco disso. É apenas um convite de reflexão para a gente continuar estudando. Agradeço muito a essa casa pelo convite. Estamos aí para novas oportunidades, novos trabalhos, novos desafios. E deixo aqui o meu grande abraço fraternal a todos os irmãos, que meus irmãos possam se sentir confortados e consolados. Se há dúvida, se há dor, sofrimento, não deixem, não abram mão da prece mais sentida, da prece focada, da prece sincera saída do seu coração. Porque o socorro, como dizia Chico, ele virá. Talvez não exatamente da forma que nós compreendemos, mas virá de acordo com a nossa necessidade. E isso basta. Ok, meus irmãos? Como manda o protocolo, vou fazer a prece de encerramento e já me despeço a vocês. Muito obrigado. Querido Mestre Jesus, quero agradecer, Senhor, pela inspiração, pela essa oportunidade de trabalho, por tudo. Sinto muito feliz em falar da nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos, o seu Consolador prometido. Espero, Senhor, que os nossos irmãos que ouvem, sob qualquer forma, qualquer tecnologia, o seu consolo, a sua presença, a sua chegada, Senhor, possa ser percebida, possa ser tocada no coração de cada um. Que cada um possa ser motivado a estudar, a compreender o Espiritismo, que no final das contas é a compreensão de nós mesmos diante desse universo de Deus. Muito obrigado, Senhor, por toda a assistência. Muito obrigado pela casa que nos recebe, que ela possa ser constantemente abençoada pelos seus trabalhos. E por todos os irmãos que nos assistem. Que assim seja.